Conosco o senador Alessandro Vieira, ele que foi lançado oficialmente na sexta-feira como pré-candidato a governador de Sergipe pela Federação PSDB Cidadania. Senador, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia, é sempre um prazer estar conversando com vocês. O que representa essa sua pré-candidatura ao governo do Estado? O grupo se reuniu e, como a gente sempre faz, conversando com as pessoas, chegou à conclusão de que é preciso apresentar um nome competitivo para tentar mudar a realidade dos sergipanos, mudar para melhor a vida dos sergipanos. E esse é o único grupo que faz efetivamente oposição em Sergipe, desde 2018. Estivemos na oposição na eleição de 18 e continuamos esses 4 anos. Então, é uma questão natural. É um processo onde a gente vai colocar uma alternativa para os sergipanos, buscando mostrar que é possível resolver os problemas com aquilo que nós temos. O Sergipe é um estado que, com dificuldades, mesmo assim, tem condições de fazer um trabalho muito melhor do que esse que está feito hoje. Essa sua chegada ao PSDB, inclusive o senhor já assumiu a presidência do partido, né? Sim. Ela tinha a ver com a sua pré-candidatura? Ou sua pré-candidatura anteriormente era independente de vir ou não para o PSDB ou continuar no Cidadania? A partir do momento que você teve a definição da federação, você tem um comportamento como se fosse um só partido. É quase que uma fusão partidária por 4 anos. Então, Cidadania e PSDB, daqui para frente, durante 4 anos, valem como um partido só. Quem votar no 23, que é o número de Cidadania, vai estar votando ao mesmo tempo no 45, que é o número do PSDB. Não tem nenhuma questão relativa a diferenças eleitorais. Como eu saí do Cidadania porque eu não concordei com a mudança de estatuto para garantir uma nova reeleição para o Roberto Freire, nós já falamos sobre isso. Não tem nenhuma crítica pessoal ao Roberto, é um homem sério, honesto, um grande serviço prestado para o Brasil, mas eu entendo que 34 anos da presidência de qualquer coisa é um excesso e não tinha sentido permanecer, uma vez que quando eu entrei nós mudamos o estatuto justamente para proibir esse tipo de situação. Mas consegui fazer essa construção, onde a gente preserva tudo aquilo que ao longo de 4 anos nós fizemos em Brasília e aqui em Sergipe. Os deputados estaduais, os pré-candidatos a deputado federal, todos eles têm sua construção preservada, que os partidos contam como se fosse um só. A gente sabe, senador, que uma candidatura para governador do Estado, para presidente da República, até mesmo para presidente, não é tão fácil assim. E não é uma candidatura para deputado federal ou para deputado estadual. Exige que você tenha alianças, né? Tenha um maior número de apoiadores. Como é que o seu partido, a federação, está trabalhando as alianças para a sua candidatura, pré-candidatura? Sempre no passo a passo, respeitando todos. A primeira etapa era consolidar entre os 2 partidos, Cidadania e PSDB, para que se testasse todas as possibilidades, para que se verificasse quais são os nomes disponíveis para fazer esse tipo de enfrentamento. A gente sabe como é difícil enfrentar a máquina do governo aqui em Sergipe. Me parece que na história sergipana republicana a gente só teve Marcelo Deda vencendo a máquina do governo e mesmo assim ele já contava com a máquina do município de Aracaju. Então não é um enfrentamento simples. E no momento que isso ficou maduro, resolvemos a questão Cidadania e PSDB. Agora a gente começa a avançar nas coligações com outros partidos de uma forma também natural e transparente. A gente já teve a manifestação da presidente do Podemos em Sergipe, a delegada Daniele Garcia, manifestação de apoio. Caminharemos juntos nessa eleição, isso é muito importante, nos deixa muito felizes com essa situação. E outros partidos estão em processo de diálogo. Eu imagino que ao longo dessa semana, a última semana da chamada janela partidária, que é quando os deputados podem mudar de lado, mudar de partido, sem ter nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de punição. A partir daí a gente tem um cenário mais claro. Você vai começar a ter pesquisas mais consistentes, mostrando intenção de voto de cada um, e isso tudo vai ajudar no amadurecimento das coligações. Fabiano? Senador, antes mesmo da gente iniciar, né, esse nosso bate-papo, de poder fazer alguma pergunta, já que o senhor falou que é consolidada a situação com o Cidadania, a gente tem as palavras de apoio da presidente do Podemos, que é a delegada Daniele Garcia. A gente pode aproveitar, a partir desse momento, para ouvir as palavras da Daniele Garcia, porque é o momento de construção, quando a gente fala que política, que grupo é importante, e cada vez que esses apoios vão chegando, é importante também que a gente possa dar esse tipo de espaço. A gente pode ouvir a delegada Daniele Garcia. A alternância de poder é um dos pilares da democracia. Aqui em Sergipe, temos sofrido com a concentração de poder nas mãos de um único grupo há bastante tempo. Precisamos não só renovar os nomes da nossa política, mas também o modo como ela é feita. Não podemos mais tolerar um governo que massacra o que o nosso Estado tem de mais importante, a nossa gente. A política que eu acredito é aquela pautada em valores e princípios,
realizada através de diálogo com a população. Acredito que podemos mudar a história de Sergipe, transformando o menor estado da federação em referência nacional. Não tenho dúvidas que o senador Alessandro será uma excelente alternativa de verdadeiro rompimento ao cenário que temos hoje. Unidos, Cidadania, PSDB e Podemos, temos a chance de mudar Sergipe. Bem, nós temos aí as palavras da delegada Daniele Garcia e futuramente a gente vai poder também conversar com ela, né, Paulo, para que ela fale das suas possibilidades, de que forma ela vem. Alguns cogitam até a questão do nome da Daniele para o Senado, mas no momento nós estamos falando do governo do Estado de Sergipe. Mas o senhor chegou no PSDB recentemente e pouco antes da sua chegada ao PSDB, nós fazíamos aqui a pergunta ao doutor Eduardo Amorim sobre a possibilidade do PSDB ter candidato ao governo. Naquele momento, ele dizia enfaticamente, né, a política é cíclica, que naquele momento, não, que a sua candidatura para o Senado estaria posta. O senhor sentiu, ficou alguma rusga essa sua chegada ao PSDB? De alguma forma, ela é abrupta porque ela veio de fora de Sergipe para dentro do Estado? O senhor sente que há o diálogo, como é que fica dentro aqui do Estado de Sergipe? Como é que fica a sua situação com o doutor Eduardo Amorim? Essas tratativas, porque queira ou não, pairou que algo não ia bem quando se trata de diálogo, como se as decisões fossem externas e impostas. A relação com o ex-senador Eduardo Amorim é positiva, nós não temos nenhum tipo de problema. Ele já tem um tempo longo na política, ele sabe perfeitamente que ao ingressar no partido, considerando o tamanho que tem o mandato de senador da República, é natural que se tenha o comando da sigla. O comando da federação em si já estava definido que ficaria com a gente por conta justamente do tamanho do que a gente está fazendo lá em Brasília, enfim, no Brasil como um todo. Isso tudo é natural. O Eduardo em nenhum momento manifestou algum tipo de desagrado, ele tem um objetivo de construção política, ele tem espaço dentro do PSDB, se foi essa a intenção dele de permanecer, mas é evidente que a gente não deve caminhar com chapa puro sangue, como se chama, né? Com todos os candidatos do mesmo partido, da mesma federação. Isso não faz sentido porque você tem que agregar outros, até para ter melhores condições de fazer a campanha, enfim, apresentar alternativas. Eu acredito que a gente tem que ter sempre muita clareza nas coisas. Nós defendemos um processo de mudança, um projeto de mudança. Essa mudança só acontece se você tem espaço para lutar e junta as pessoas que têm a mesma crença, a mesma forma de atuação. E é o que estamos fazendo agora com a federação, mais adiante com as coligações. Tudo isso, essa campanha está muito antecipada, ela está muito acelerada. A gente só vai ter, na verdade, as convenções partidárias e as coligações formalizadas lá em julho, né? Então tem muito tempo para que isso aconteça de verdade. Mas já começamos a acelerar algumas coisas e essa mudança para o PSDB foi natural, um processo natural, como será natural qualquer caminho que o senador Eduardo Amorim escolha. O senhor acredita na permanência dele no PSDB? É uma decisão pessoal dele, não há nenhum tipo de imposição, nem de permanência, muito menos de saída dele. Ele define os seus caminhos, tem o nosso respeito, mas nós continuamos com um projeto que é sólido, a gente não está aqui para brincadeira. Eu não vim a passeio para essa questão da política, nunca foi um sonho meu, uma vontade minha ser político. Sou delegado de polícia de carreira, muito satisfeito com a profissão que escolhi, mas entendi que a política precisa de mais gente, que mude, que tenha coragem de enfrentar as coisas. E o que mais Sergipe exige agora é isso, honestidade e coragem. Porque os problemas estão aí, eles não são novos, eles não são desconhecidos, e nós atravessamos décadas, 10, 20, 30 anos, e os problemas não se resolvem. Ainda hoje falta água no sertão. Ainda hoje você tem dificuldade na mobilidade urbana em Aracaju e na Grande Aracaju. Desemprego, miséria, Sergipe crescendo lentamente, recuperando lentamente, o Nordeste como um todo, mas Sergipe com uma situação muito ruim. Só vai mudar mudando as pessoas e a gestão. E essa é agora a nossa missão de vida. Senador, qual é o maior desafio para mudar o cenário de Sergipe? Sergipe é o menor estado da federação. O governador Belivaldo Chagas tem falado amplamente da saúde dos cofres do governo, que segundo ele vão bem, obrigada. E como é que o senhor vê essa situação? Quais seriam os seus desafios se governador fosse? Primeiro eu preciso registrar que todos os estados e municípios, por conta da pandemia,
receberam um aporte de recursos muito elevado e tiveram a possibilidade de não fazer o pagamento de dívidas elevadas. Quer dizer, eles receberam uma injeção financeira muito grande. E a maioria deles, se não todos, aproveitaram para regularizar suas contas, para fazer caixa. Quando chega agora na reta final, perto da eleição, começam a utilizar esse caixa para obras, para, enfim, o que vai ter de inauguração e ordem de serviço para poder tentar alavancar a campanha de Fábio Tidieri vai ser uma festa, a gente sabe, a gente já viu esse filme aqui em Sergipe várias vezes, então é bom registrar isso. Segundo ponto, o desafio para mim principal é convencer as pessoas que vale a pena ter esperança, que efetivamente tem gente diferente na política. Eu não me acho melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que Fábio, do que Rogério, do que João, do que Maria, mas eu sou diferente dessa turma, eu trabalho diferente. Eu faço as coisas de uma forma diferente, valorizando a técnica, os profissionais do quadro dos servidores públicos, entendendo que a gente tem que prestar um serviço para as pessoas e não para os políticos. O político não é nada mais do que o empregado do povo e tem que prestar um bom serviço. Um bom serviço num estado como Sergipe é resgatar uma esperança de futuro, aproveitar os nossos potenciais para empregar o nosso povo e para qualificar o nosso jovem para o futuro mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está mudando muito rápido. E se eu continuar educando mal os jovens, e a educação em Sergipe é um fracasso, se eu continuar educando mal os nossos jovens, eu estou condenando uma geração a ter desemprego, subemprego, subdesenvolvimento. Então a gente tem que enfrentar isso com clareza. Infelizmente o governo hoje vai na contramão, quando destrói a carreira do magistério, quando mostra um desrespeito aos servidores públicos completo, quando faz sua gestão toda ela baseada em acordos políticos, em fatiamento do Estado, você vai destruindo a esperança de um futuro que Sergipe merece. O menor estado do Brasil tem a obrigação de ser o melhor, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Senador, ainda sobre a questão do ex-senador Eduardo Amorim, uma pesquisa do Instituto Paraná encomendada pelo Partido Liberal aponta ele como sendo o primeiro colocado com 24% na intenção para o cargo de senador da República. Isso não, digamos que, acaba forçando e dando a ele o direito de ser candidato a senador pelo partido? Ninguém força direito na política. E, particularmente, a pesquisa do Instituto Paraná, com todo respeito ao Hidalgo, ao pessoal que compõe lá a equipe da Paraná Pesquisas, ela é absolutamente diferente de todas as pesquisas que a gente teve acesso. As pesquisas estão sendo produzidas, as pesquisas sérias estão sendo produzidas para consumo interno, e os resultados são totalmente diferentes. As pesquisas que nós temos divulgado aqui no ambiente, as anteriores, todas elas dão a Daniela Garcia como a primeira colocada para o Senado. E ela sequer foi incluída. Ela não foi incluída na lista de possíveis candidatos pela Paraná. A forma como a amostra é colhida, a valorização de determinados locais ou enfim, colégios eleitorais, enfim, tem uma série de estratégias. Então ela foi tendenciosa a pesquisa, já que não incluiu o nome de Daniela? Eu acho que a gente pode chamar de algum erro de metodologia, né, para usar um eufemismo. Pesquisas são complicadas, né? Pelas pesquisas, o governador do Estado talvez fosse Belivaldo, mas os senadores não seriam Alessandro e Rogério. Ele está falando das pesquisas da véspera da eleição. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que 30, 40 dias antes já se sabia nas pesquisas internas que meu nome estava disparado em primeiro lugar. Então, essa tentativa constante de enganar o eleitor, ela tem prazo de validade, as pessoas estão cansadas disso. Então, ao longo desse ano, até chegar à eleição, a gente vai ter dezenas, centenas de pesquisas e a gente espera que tenha um reflexo, ou que tenha um retrato adequado da realidade. Mas se não tiverem, não tem problema. O eleitor sabe que não pode confiar 100% em pesquisa. A gente faz pesquisa para poder guiar o nosso trabalho, a gente tem a obrigação de pesquisar o que está acontecendo, e a gente vem fazendo isso ao longo desses 4 anos, e a gente tem uma certa estabilidade de nomes. O sergipano já tem muita clareza. Tem uma turma que está no governo a vida inteira, que já ocupou os cargos, as secretarias, que já teve a chave do cofre, e nessa turma estão os nossos adversários, o Fábio Tidieri, o Rogério Carvalho. Essa turma toda está enfiada no governo há muito tempo, seja tendo acesso a cargos e recursos, seja exercendo o comando de secretarias, e o resultado está aí, para as pessoas compararem, para as pessoas verem. E do outro lado, na oposição a esse grupo, lutando para mudar a realidade dos sergipanos, estamos nós. Essa vai ser a regra dessa eleição. Um grupo que já passou, cansado, teve 20, 25 anos para mudar a vida dos sergipanos e não mudou, e um grupo que quer mudar essa situação, quer renovar a política sergipana com uma gestão profissional, séria e vocacionada para os interesses de verdade da sociedade. Essa vai ser a grande base desse jogo eleitoral de 2022.
Como o senhor bem disse, chapa pelo sangue é praticamente impossível. Nesse caso, Eduardo Amorim não sendo candidato a senador, já que essa vaga certamente vai ser reservada a Daniel Garcia, ele poderá disputar a Câmara Federal? Qual a sua avaliação aí? A construção política é individual. Eu não tenho direito nem de decidir o cargo que Daniel Garcia quer disputar, nem de decidir o cargo que Eduardo Amorim quer disputar. Quem acompanha de verdade nosso grupo político sabe perfeitamente que as reuniões são muito transparentes e simples. Paulo, você quer ser candidato aqui? E o Paulo responde. Eu posso achar que Paulo seria um excelente candidato a senador, a presidente, mas se o Paulo me diz que quer ser candidato a deputado estadual, é isso que ele será. Dentro de um critério de respeito ao grupo, nós temos limites de vagas. Isso vale para todos, que dirá, no caso da delegada Daniele, que é presidente de um outro partido. Tem uma prática, e isso é fato, porque o Brasil, e mais ainda Sergipe, foi sempre comandado por coronéis, que decidem do seu gabinete a vida de todo mundo. Eu não faço isso. As pessoas têm sua autonomia, sua independência. Daniele é uma profissional da segurança com experiência enorme, preside um partido político e ela vai decidir qual é o caminho dela. Ela já decidiu fazer o apoio à nossa candidatura, o que nos deixa muito felizes. E quando ela decidir para que cargo e de que forma ela pretende participar do pleito, terá também o nosso apoio. Mas cada coisa no seu tempo. O senhor já assumiu a presidência do PSDB, chegou a ligar, a conversar com Eduardo Amorim. Eduardo Amorim chegou a ligar para o senhor? Nós conversamos várias vezes, antes desse processo começar, com o processo em andamento, após a definição da nova presidência. Não existe nenhum tipo de problema. Ele foi pego de surpresa, inclusive, que a Nacional não teria comunicado a ele essa mudança. Sobre a Nacional não posso responder. Inclusive a possibilidade de entrar com ação na justiça questionando. Ele já negou essa afirmação. Um jornalista publicou isso e o próprio Eduardo negou. Então, infelizmente, nós temos jornalismo e jornalismo em Sergipe. E você, Paulo, que, enfim, é um decano de jornalismo aqui sério, sabe muito bem. O Eduardo Amorim nunca disse que ia entrar na justiça, nem para mim, nem disse para o jornalista. Ele já desmentiu. Então, é seguir com calma e não permitir que essas artimanhas desviem o nosso foco. A estratégia, uma delas, do grupo do governo, sempre foi baseada em plantar intrigas, tentar estimular vaidades, ressentimentos, causar a divisão do grupo. A gente não vai cair nessa armadilha. Essa armadilha está velha já. E sobre a questão da Daniela Garcia, ela querendo ser candidata a senadora, tem todo o apoio do senhor do agrupamento? Tem toda a minha boa vontade. Claro que isso vai ser discutido com o grupo. Mas eu não tenho por que rejeitar o apoio de um partido importante, como é o Podemos, e de uma pessoa que tem as qualidades que a gente quer ver ocupando os cargos em Sergipe. Honestidade, coragem, seriedade. Daniela tem tudo isso. Mas as decisões são de grupo. Na hora em que a gente for definir a coligação, como eu falei, as datas estão muito aceleradas, mas a definição das coligações é mais adiante. A gente vai sinalizar as coisas. Isso é muito provável de acontecer. Estaremos juntos, mas a montagem, a forma, vai respeitar a decisão dos dois grupos, do grupo que está hoje no Podemos, do grupo que está na Federação PSDB Cidadania. Sobre as alianças, a Daniela Garcia esteve reunida com alguns líderes do interior, inclusive o Valmir Francisquinho, que, aliás, ele está sendo disputado por vários pré-candidatos. Rogério Carvalho, o pré-candidato do governo, Fábio Mitidiari. O senhor pretende também procurá-lo? Eu já estive com o Valmir algumas vezes. Tenho um bom relacionamento com o Valmir, com a Dailton, prefeito de Itabaiana. Não tenho nenhuma dificuldade com eles. E o nosso diálogo é constante. Eu não preciso fazer teatro para fazer política. Então, os encontros de discussão, de cenários, nem sempre são encontros que geram manchetes. E nem acho que a gente deve fazer leilão em cima de apoios. Eu acho que o grande caminho é mostrar qual é o nosso perfil, qual é a nossa trajetória, quem é que pode estar com a gente, aquelas pessoas que estão adequadas dentro do que se descreve como ficha limpa, ou seja, gente que não tem condenação em primeira e segunda instância no judiciário sergipano ou brasileiro, e gente que quer mudar o que está aí. Para trazer gente que de alguma forma se alinha com o governo, não faz sentido. O Valmir é independente, é uma grande liderança no Agreste Sergipano, tem o nosso respeito e vai decidir o seu caminho nos próximos dias. Senador, vamos subir um pouquinho mais, né? Sair um pouquinho do Sergipe, porque o senhor falou sobre pesquisas. As pesquisas, elas não são uma certeza, mas muitas vezes elas norteiam. Hoje nós vemos as pesquisas aí polarizando aqueles que estão na cabeça da chapa, algumas pesquisas dando sempre o ex-presidente Lula na dianteira, com o presidente Bolsonaro sempre em segundo, e isso avaliando os dois cenários, primeiro e segundo turno. O seu partido, o PSDB, tem
como o pré-candidato à presidência, o João Dória. O partido da Daniela tem o Sérgio Moro. Ambos falam serem terceira via. Só que numa polarização, como caminharia essa federação? Não é uma construção simples. Você vai ter que cumprir uma etapa, e na política não existem atalhos, uma etapa de construção de consenso. É preciso integrar esses nomes. Eu dei uma contribuição nesse sentido, até poucas semanas atrás atuava como pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania, justamente por entender que precisamos de um nome que fuja dessa polarização. A polarização existe, ela é real, ela está nas famílias, está nos nossos grupos de WhatsApp. Todo mundo sabe que existe uma radical polarização entre os apoiadores de Lula e os apoiadores de Bolsonaro. E na minha visão isso é muito ruim para o Brasil. A gente precisa pacificar o nosso país para poder resolver os problemas de verdade. Isso não vai acontecer agora, essa unificação da terceira via não vai acontecer agora. A expectativa que nós temos, isso está avançando muito e acaba às vezes não sendo tão importante como notícia, mas já temos um convencimento, um acordo de que PSDB, MDB e União Brasil vão caminhar juntos na eleição presidencial, com um nome só. Desses partidos hoje nós temos João Dória como candidato da Federação, PSDB Cidadania, e nós temos a Simone Tebet como candidato do MDB. São dois excelentes nomes, mas nenhum dos dois se destaca nas pesquisas. Então é preciso ter paciência. A construção do acordo também com o Podemos e com o Sérgio Moro, que é uma pessoa que tem meu respeito, com quem eu tenho um excelente relacionamento, também está em andamento. Mas são etapas, a gente tem que ter paciência. Até fechar a janela e saber quem vai estar em que partido é uma etapa. Daqui para diante, entender como é que vão funcionar as pesquisas quando começa de verdade a pré-campanha, quando João Dória, por exemplo, se afasta do governo de São Paulo e começa a rodar o Brasil para mostrar os seus resultados. E os resultados do governo Dória são muito bons. Ele tem um problema de rejeição pessoal e ele acredita que consegue mudar isso, apesar de ser bastante difícil, mas ele acredita que consegue mudar com base nos bons resultados que ele teve no governo de São Paulo e realmente são impressionantes. A gente tem que avançar nisso. O Brasil espera que os políticos tenham humildade e maturidade para fazer essa construção. Mas se não conseguirem fazer a construção, o mundo não vai acabar em 2022. A gente continua precisando de bons políticos, de bons quadros, da formação de um grupo que pense no país, que pense no seu povo. Fora dessa disputa de egos, de vaidades, onde você não consegue ver as pessoas falando sobre como vão resolver os problemas. Elas se limitam a agredir os adversários, a reagir aos adversários, a falar de assuntos menores. Veja, a gente está no meio de uma crise terrível, a pandemia não acabou ainda. Além dos milhares de mortos, quase 700 mil mortos, nós temos milhões de brasileiros que sofreram e vão sofrer com as sequelas da Covid. A Covid é uma doença grave que gera consequências na saúde das pessoas e eles não estão sendo acompanhados. Então esse é um problema para acompanhar a saúde pública brasileira por muito tempo. O desemprego cresceu, o combustível, a inflação altíssima. Então esses são os problemas verdadeiros. A gente fica discutindo uma declaração de um cantor ou de uma cantora num show, uma decisão inusitada da justiça, uma fala num palanque mais ofensiva ou menos ofensiva. Isso desvia a atenção de todo mundo. Mas o importante é o que o povo está sentindo e sofrendo. A gente tem que ter gente na política que tenha maturidade e inteligência para entender esse cenário e tentar apresentar soluções. Nós tivemos na última eleição praticamente 30% dos brasileiros que não quiseram votar em ninguém no segundo turno. Alguns dizem que isso é um posicionamento do famoso do voto de protesto, do voto útil. O senhor acredita que nesta eleição, as cartas estando mais claras, essa abstenção, ela pode mudar o cenário, senador? Ela depende do sucesso de uma grande campanha, né? Hoje, o retrato de hoje aponta para uma grande abstenção. Os brasileiros, os eleitores brasileiros continuam não se sentindo representados pelos políticos. Existe uma distância muito grande. Ao longo desses quase 4 anos em Brasília, eu falei várias vezes sobre isso com os colegas, com senadores, com deputados. Como é impressionante a distância que existe entre Brasília e o Brasil. O quanto se toma decisões ali naquele plenário sem a menor preocupação com a vida das pessoas. E o quanto isso acaba se voltando contra os políticos. Você não tem credibilidade, você não tem respeito, as pessoas não se sentem representadas pelo trabalho que você faz e a consequência desse afastamento é aumentar o número de votos no nulo branco, abstenção em geral, e você ter também a eleição de figuras populistas que fazem promessas mirabolantes ou que fazem teatro em rede social.
e não conseguem apresentar solução para os problemas verdadeiros. Se a gente não colocar, eu faço esse alerta a todos, se a gente não colocar gente honesta e qualificada no Congresso, na quantidade mínima necessária, não adianta eleger o Papa Francisco, ele não vai conseguir governar o Brasil. Aqui os ouvintes já se manifestando pelo WhatsApp da PAN. O ouvinte Carlos Miguel falou o seguinte: senador Alessandro Vieira, o melhor nome para a verdadeira mudança de Sergipe, que Sergipe precisa. Agora temos esperança, nada muda se você não mudar. Chega de sofrimento, Sergipe sangra com o descaso desse agrupamento. Alessandro é a esperança, diz aqui o Carlos Miguel. Outro ouvinte aqui falando o seguinte: bom dia, um forte abraço a esse time fantástico de jornalistas da JP. Quero dizer que estou à disposição do senador Alessandro para apresentar o seu projeto de governo para Sergipe, aqui em Umbaúba e no sul sergipano. É o vereador professor Moisés que manda aqui essa mensagem. Outro ouvinte... Aqui temos mensagem de apoio também, viu? Parabéns aos sergipanos que terão um grande governador. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: bom dia, Paulo e Fabiana. Eu ainda estou na dúvida em quem votar para governador do estado, mas admiro muito o trabalho do Alessandro. Agora eu fico na dúvida porque ele mudou tanto de partido, mas de qualquer maneira eu não posso deixar de reconhecer que ele é um grande nome e merece a nossa atenção. É o Fabrício, de Canidade São Francisco. O Wilton faz aqui uma pergunta, senador. Ele disse que o senhor, enquanto senador, foi mais Brasília do que Sergipe e que agora volta como pré-candidato a governador de Sergipe. Se esse distanciamento não pode trazer consequências na campanha. E o Edmilson da Aruana, para o senador responder: bom dia, Trinca de Ouro, Alessandro Vieira, o que Sergipe precisa, não dá mais para acreditar em um grupo que está aí há 30 anos e não fez nada. O nosso senador. Bom, primeiro agradecer as várias mensagens de apoio, ao sentimento que a gente tem nas ruas. Isso é muito importante, porque não é um desafio simples, e quanto mais você sente esse apoio, essa energia, melhor para começar essa caminhada. Muito boa a pergunta sobre a questão de mudança de partido. A mudança de partido ela acontece porque o partido é um instrumento para um projeto político. O partido não pode ser um objeto em si. A gente vê partidos que transformam empresas em propriedades familiares. Quando a gente fez a primeira eleição aqui, foi pela Rede Sustentabilidade, com todo orgulho, um partido de gente honesta, mas ela não atingiu, a Rede não atingiu a cláusula de barreira e não teria condições de dar amparo para o grupo político para que se disputasse, com condições, a eleição de 2020. E eu acredito na política de grupo, não existe salvador da pátria. A minha situação individual estava resolvida e está resolvida por 8 anos, é a duração do mandato de senador. Então, na Rede, na Cidadania, no PSDB, em qualquer partido, eu vou continuar senador, eu vou continuar fazendo um trabalho político, se fosse o objetivo apenas individual. Mas não. Então, todo o grupo acompanhou a mudança. Eu não saí sozinho do partido, todo mundo saiu junto. E foi para o Cidadania, da PPS, virou Cidadania, mudou o estatuto, fizemos uma caminhada, conseguimos fazer um excelente resultado em 2020, o grupo cresceu, bons vereadores, bons deputados estaduais, uma candidata à Prefeitura de Aracaju que chegou ao segundo turno, se não estiver enganado, foi a primeira mulher com esse resultado. Isso tudo tem que ser valorizado. Quando a gente faz agora essa caminhada final, e nós conversamos no começo da entrevista, eu tenho uma mudança de partido por uma discordância, uma questão de governança. Eu não concordo com a permanência na presidência por 34 anos de ninguém. Tanto faz se é Alessandro, se é Paulo, Fabiana, tanto faz. Mas continuo no mesmo grupo, porque federação existe, a federação já foi acordada e PSDB e Cidadania estarão juntos pelos 4 anos. Então essa mudança, na prática, ela não existe. A grande questão é sempre essa, se preocupar com o grupo, para que você possa ter espaço para novas lideranças, para mais gente. Ninguém vai fazer a mudança que nós precisamos sozinho. Com relação ao distanciamento de Sergipe, nunca aconteceu o distanciamento. Aconteceu, na verdade, um respeito à missão que os sergipanos me deram. Os sergipanos me escolheram como senador da República. O senador representa o Estado, lá em Brasília, nas grandes discussões nacionais, e nós participamos de todas elas. Eu tenho um orgulho imenso de ter sido relator do auxílio emergencial, de ter recebido da Câmara dos Deputados um projeto que atendia 20 milhões de brasileiros e ter entregue aos brasileiros um projeto que contemplou 70 milhões de brasileiros. Nós incluímos 50 milhões de pessoas. Isso, para mim, seguramente vai ser a maior coisa, ou a melhor coisa que eu fiz, talvez na vida. Porque isso fez a diferença entre viver e morrer, entre se alimentar e passar vergonha da fome. E isso quem pode fazer é um senador que se dá o respeito e que atuou nesse momento como relator do projeto.
tudo que a gente fez lá em Brasília teve reflexos diretos na vida do sergipano. Quando eu faço a emenda que é aprovada e garante um auxílio, caso a Câmara dos Deputados confirme, um auxílio por conta do aumento do combustível, isso atende a todos os sergipanos. Eu só posso fazer isso em Brasília. Eu não posso fazer isso visitando a comunidade no sertão. Tem muita gente que confunde fazer campanha 24 horas por dia, todos os dias, com ser político e representar o povo. A minha escolha foi representar o povo. E eu só posso fazer esse trabalho em Brasília. Agora a gente começa a se aproximar do período de campanha, e o período de campanha naturalmente vai ter a gente mais visível no Estado, mais percebido no Estado. Mas ao longo desses 4 anos, praticamente todas as semanas, 2 vezes por semana, o meu gabinete era cheio em Sergipe de atendimento a sergipanos. A divisão do trabalho sempre foi essa: 3 dias de Brasília, 2 dias em Sergipe, fora aquilo tudo que a gente faz no final de semana, que não tem como parar na política. É importante que as pessoas entendam o que pode fazer um parlamentar sergipano. Talvez a gente tenha, na verdade, pela qualidade não tão boa dos representantes históricos de Sergipe, um desconhecimento do que dá para fazer. Dá para fazer muita coisa, mas tem que trabalhar. Aqui o Augusto Costa de Nossa Senhora de Lourdes se manifestando pelo WhatsApp, e o senador Alessandro Vieira vem mostrando ao povo de Sergipe uma nova forma de fazer política baseada em critérios técnicos. Tenho a plena certeza de que o governo do estado, Sergipe, ganhará muito com o seu trabalho. Estamos juntos, diz aqui o Augusto Costa de Nossa Senhora de Lourdes. E o Francisco José fala aqui o seguinte: bom dia a todos, sou profissional de saúde, trabalho no USE e há anos que nós não temos sequer reposição inflacionária. Estou ouvindo a entrevista de vocês e gostaria que perguntasse ao senador, caso eleito governador, como é que ele vai valorizar o trabalho de nós profissionais da saúde. A primeira questão é o respeito às pessoas em geral, e os servidores públicos estão numa condição especial porque eles são os responsáveis por atender a todos. Eu acho que uma grande falha, e eu falei isso, conversei sobre isso várias vezes com o governador Belivaldo Chagas, é a falta de cuidado em atender e dialogar com as pessoas e com as categorias. Qualquer governo pode, em algum momento, não conseguir pagar o valor que você, trabalhador, deseja, mas ele tem a obrigação de ouvir, de conversar, dialogar, negociar até o último instante e entender aquilo que é mais relevante. Pelas informações que eu tive, por conta da forma que o governo escolheu para contemplar a saúde com aumento, foram excluídos os trabalhadores das fundações, quer dizer, 12, 14 mil trabalhadores não terão nenhuma reposição. Isso não é justo. Isso não é justo. Aliás, tem gente lá, senador, ganhando abaixo do salário mínimo, segundo informações. Isso não é justo e não se justifica, porque o discurso não é que está com caixa cheio. Está com caixa cheio para quê? Para fazer campanha para o seu candidato? Não pode atender quem sofreu, quem se sacrificou durante toda a pandemia? Então essas coisas geram uma revolta nas pessoas e que a gente tem toda a condição de resolver. Ocorreram erros na negociação com os policiais, muito desrespeito, muita politização barata. Não havia por que ter aquele tipo de tratamento entre as partes e, particularmente, o governo tem responsabilidade. A questão do magistério foi um absurdo, porque sim, o aumento do piso gerou uma necessidade de rearranjo de carreiras pelo Brasil todo. Mas você não pode fazer isso sem conversar adequadamente com a categoria e sem dar alternativas. Eu preciso valorizar a categoria. De novo, se eu não tiver a educação funcionando e a educação pública funcionando bem, eu não tenho futuro. O Brasil vem cometendo esse erro há pelo menos 50 anos. Enquanto países que estavam, você pega a Coreia do Sul, países que estavam lá atrás na comparação com o Brasil, hoje estão muito adiante porque investiram em educação. E a gente continua cometendo esse erro. Então, é possível sim contemplar. Não faz sentido agora vestir camisa de sindicato e sair prometendo valores. Eu não sou moleque, eu não faço esse tipo de teatro. Agora, o que eu posso garantir, e a minha prática de vida mostra isso, é diálogo, respeito e construção de propostas. De novo, é obrigatório ter um Estado do tamanho de Sergipe como o melhor em tudo aquilo que ele tem potencial para ser. E educação e saúde são 2 pontos onde Sergipe pode ser uma referência nacional. As nossas vantagens geográficas são muito significativas. É um estado pequeno, distâncias curtas. Você tem toda a condição de atender bem ao cidadão. Falta qualidade de gestão, falta coragem para romper os esquemas e falta principalmente respeito ao cidadão. Senador, tem uma pergunta aqui do ouvinte. Ele disse, um conselheiro político participando de reuniões políticas. O senhor foi o que descobriu a pedra. Em que pé está essa situação? Nós achamos uma vergonha. E o senhor? Foi a questão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulisses Andrade. O Ulisses é um cidadão que tem vida política
há muito tempo, foi deputado estadual, foi escolhido depois para ocupar o cargo, e no momento que você vira conselheiro do Tribunal de Contas, você tem que abandonar a política. Não é o que a realidade mostra. Ele participou de várias reuniões desse grupo político, se colocava até como pré-candidato a governo, participou da reunião de decisão da candidatura de Fábio Mitidieri, e essa mistura de poderes, além de ser ilegal, ela claramente gera um prejuízo para o cidadão. Então eu fiz aquilo que você deve fazer se você tem coragem para fazer. Acho que ninguém teve antes, não sei porquê aí, mas eu tive. Representei o Ministério Público Estadual. Está na mesa, certamente, do Procurador-Geral, doutor Machado, que tem, me parece, a obrigação de dar andamento ao procedimento, porque a gente não pode tratar como normal aquilo que não é normal, aquilo que não é certo. Não é certo misturar as estações. Quer ser conselheiro? Vai ser conselheiro. Quer ser político? Larga o Tribunal de Contas e vai ser político. Então, a gente tem que tratar as coisas com a clareza que o momento exige. Se a gente quer mudar de verdade, tem que mudar. Se for só para fazer gracinha, pagar um grande publicitário, fazer uma propaganda bonita e fingir que mudou, não contem comigo. Agora, para mudar de verdade, eu estou sempre à disposição. Eu acho que Sergipe tem grandes chances de ser uma referência no Brasil. Não é tão complicado quanto parece. Quando você compara com outros estados, você imagina governar um estado como a Bahia e governar Sergipe. A distância é muito grande, o tamanho, a diversidade de cenários. E Sergipe, infelizmente, vai ficando para trás. Eu sempre faço essa referência. Quando eu cheguei aqui em 1984, Sergipe tinha já indicadores muito melhores do que seus vizinhos, especialmente Alagoas. E nós ficamos para trás. Está na hora de recuperar esse tempo perdido. Muito bem, a gente continua aqui interagindo com o senador. Aqui pelo WhatsApp da P20 fala o seguinte: é o Dias. Finalmente um político que se esforça para demonstrar coerência de pensamento e atitude. E ele faz uma declaração, a gente não pode citar evidentemente. O outro aqui fala o seguinte: pergunte ao senador Alessandro Vieira, se ele fosse hoje governador do estado, qual seria a atitude dele em relação à reivindicação dos policiais, Paulo? Nós teríamos que fazer junto com eles uma conta que contemplasse a possibilidade de pagamento do Estado e o respeito à carreira. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um encerramento de negociação unilateral comunicado por e-mail. Então, a categoria recebeu um e-mail dizendo: acabamos as negociações, estou mandando o projeto do jeito que eu quero, contrário ao que a categoria desejava. Eu acho que faltou transparência e diálogo qualificado, e acho que falta também um entendimento do que é mais urgente para as polícias. O que é mais urgente para as polícias é respeito, para que você possa ter, por exemplo, quem está ingressando na carreira com uma expectativa real de progressão, uma valorização pelo seu desempenho, pelo seu esforço. É possível fazer muito diferente. Agora, não é racional sair prometendo o céu. Quem faz isso é político populista, malandro, e eu não sou assim. Eu não estou no governo, eu não tenho acesso às contas exatas do governo, não posso fazer promessas vazias. Mas eu posso garantir que o cenário seria muito diferente. O senhor é pré-candidato, sendo oficializada a sua candidatura a governador do estado, o senhor se comprometeria com os professores a rever esse projeto que foi aprovado na Assembleia, onde a categoria diz que acabou com a carreira? Sim, é obrigatório, porque ali você teve uma falha de construção de projeto que prejudica a educação pública. Então, caso seja essa a vontade do sergipano, sem dúvida ele vai fazer a revisão ainda no primeiro ano, porque você tem que reconstruir a carreira para dar uma expectativa de desenvolvimento, para valorizar o empenho do professor. Como ficou, você teve um achatamento, ou seja, tanto faz se você começou hoje ou se você é professor doutor, a diferença financeira é muito pequena. Isso desestimula o empenho, a qualificação, ao contrário do que a gente precisa. A gente precisa qualificar cada vez mais a educação para dar melhores resultados, e você faz isso também através de uma boa estrutura de carreira. O Estado, senador, só tem conhecimento que ele tem bilhões de dívidas, né? Acho que chega a uns 10 bilhões hoje em dia, né, nessa faixa, mais ou menos, acredito, né? Como é que o senhor vai conseguir, caso venha ser candidato a governador e governador eleito, como é que o senhor vai conseguir administrar o Estado com essas dívidas, atender a demanda dos servidores públicos e, ao mesmo tempo, da população com obras com infraestrutura? Você tem que fazer a conta. Tudo tem que se encaixar dentro do que você tem no cofre. Então, o Sergipe precisa, sem dúvida, de um choque de transparência. Eu tenho usado a expressão um choque de honestidade. Eu preciso claramente revisar contratos, contratações, acordos, tudo aquilo que o Sergipe faz, sempre com as mesmas empresas, sempre da mesma forma, há muitos e muitos anos. Eu tenho que ter uma clareza, uma radiografia perfeita daquilo que nós temos de potencialidade, e nós vamos ter que escalonar essas dívidas. Você não tem como pagar tudo de uma vez. No começo da nossa conversa, quando a gente falava do resultado fiscal do Sergipe, eu fazia esse alerta.
com a pandemia, não só o Estado recebeu um aporte de recursos, como ele pôde deixar de pagar uma série de dívidas elevadas. Mas essas dívidas voltarão a ser pagas em 23. Quer dizer, o novo governador vai tomar uma pancada, sob o ponto de vista de redução de aporte de recursos e aumento da necessidade de pagamento de despesas. Vai ter que ter uma gestão muito firme, profissional, trazendo bons técnicos. Não dá para fazer indicação de secretário com base em parentesco, amizade, indicação política. Basta, assim, você não precisa nem inventar a roda, basta copiar a roda. Talvez um dos grandes segredos da gestão de Alagoas foi a qualidade da estruturação da parte fiscal. Você teve bons técnicos que chegaram, fizeram uma boa leitura de cenário, arrumaram a casa e dentro da casa arrumada colocaram as possibilidades. Olha, você tem que apertar aqui para poder atender ali. E com relação ao que você vai fazer primeiro, é muito simples. A maior prioridade que nós temos em Sergipe é reduzir a desigualdade, a miséria que nós temos. É importante revisar a questão das categorias, mas mais importante que isso, nesse momento, é garantir que os sergipanos possam ter uma expectativa de futuro, um atendimento adequado na saúde. É um vexame, num estado do nosso tamanho, você ter pessoas sofrendo na fila. O último levantamento feito pela vereadora Sheila Galba trazia, salvo engano, 800, 900 pessoas na fila por cirurgias, por procedimentos, por exames, muitos deles simples, e que não realizados acabam tirando a vida daquela pessoa. Tem gente que estava 2, 3 anos na fila nesse levantamento. Isso é um desrespeito, uma desorganização. Tem dinheiro para fazer isso tudo. Então, definindo bem as prioridades, e todas elas vão ser acordadas com o cidadão, não é tão complicado resolver esse problema. Senador, o presidente da República e o Ministério da Economia, né, tem tomado algumas medidas com relação à redução de impostos. A CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, diz que essa redução do IPI, que ela traz prejuízo para estados e municípios. Qual é a sua avaliação? De fato, quando você tira o IPI ou quando você reduz a arrecadação de IPI, você acaba impactando no fundo que é transferido para municípios, para estados e municípios. Qualquer mudança na parte tributária tem que ser feita com muita responsabilidade. Mas, provavelmente, fazendo os ajustes necessários, aumentando o imposto de renda daqueles que ganham mais, e nós temos uma pequena fatia dos brasileiros, que está ali em torno de 1% do total de brasileiros, que devem pagar mais imposto. Porque no Brasil, quem tem mais dinheiro, proporcionalmente, paga muito menos imposto do que quem ganha um salário mínimo. Isso está errado, isso é o contrário do que o mundo inteiro faz. E a gente não teve ainda coragem e qualidade para fazer essa reforma. Então, seria muito importante que quando o governo, por um lado, dá uma isenção de IPI, pelo outro, ele corrija essa distorção e passe a cobrar mais. É necessário. É um cobertor curto. Não tem milagre. Não tem assim como você tirar dinheiro de uma fábrica de dinheiro. O Estado, tudo que o Estado tem, vem da arrecadação de taxas, de impostos. O Estado, o município, não tem invenção. Então você tem que saber exatamente o que você tem no caixa, qual é o seu potencial de arrecadação, para poder, de alguma forma, fazer isenções. Eu tenho defendido sempre um critério simples, objetivo, técnico, que é reconhecido no mundo inteiro pelos economistas. Você tem que tentar beneficiar ao máximo aqueles que são mais sofridos, aqueles que têm uma remuneração menor, que é a imensa maioria dos brasileiros. E para fazer isso, você necessariamente vai ter que cobrar mais impostos, não precisa ser nada absurdo, e você vai ter que reduzir a sonegação, que é muito elevada no Brasil. A Receita Federal segue sucateada, assim como os fiscos estaduais. Você não contrata, você não faz concurso, você não tem fiscais suficientes, você não tem a tecnologia bem empregada. Então, quem tem dinheiro acaba pagando cada vez menos imposto. Nós fizemos um levantamento com o economista Pedro Neri, que, enfim, escreve para o Estadão, é consultor do Senado. Ele apontou um caso de um cidadão que teve um ganho de 1 bilhão no ano e não pagou imposto. Tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei, aproveitando as falhas que você tem na lei. Enquanto o cidadão que recebe o salário, ele vai ser descontado lá na folha, na fonte, e vai pagar o imposto, que é muito alto. Dá para ajeitar isso, agora é trabalho, qualidade, transparência com as pessoas e conversar. Promessa vazia não resolve nada. Tem muitas perguntas aqui pelo WhatsApp da PAN, senador, mais um tempo praticamente esgotado. A gente vai fazer somente 3 aqui. O Pedro de Itaporanga fala o seguinte: sendo governador, Alessandro promoveria a equidade salarial na segurança pública ou manteria a diferença salarial absurda existente entre a casta superior e a base? A pergunta aqui do Pedro de Itaporanga. O outro ouvinte aqui faz a seguinte indagação. Senador, quando o senhor entrou no Senado, a primeira providência foi falar da CPI da toga.
E por que mudou de ideia tão rápida? Ele quer saber sobre a CPI da toga, porque o senhor não voltou a trazer este assunto em discussão. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: bom dia a todos, admiro muito o trabalho do senador Alessandro Vieira, mas acho que ele ficou muito focado na nacional. Ainda bem que ele se acordou e veio cuidar agora dos negócios, das coisas do povo sergipano. Que bom que ele agora decidiu ser candidato a governador. Ele faz uma colocação aqui e praticamente faz a campanha, não podemos citar, tá bom, Vinte? Mas está feita a sua observação. Pois não, senador? Essa questão referida à diferença salarial, eu preciso entender exatamente o que está sendo colocado. Se tem gente que faz a mesma coisa e que tem o mesmo concurso, enfim, o mesmo cargo e tem diferença de salário, ou se está falando de cargos diferentes. Eu acredito que nós temos alguns problemas na segurança pública, nas carreiras da segurança pública. Eu falo mais de perto da Polícia Civil, porque é a minha casa, onde você tem a classe de entrada, aqueles que estão entrando muito distantes daqueles que estão no meio, no final da carreira. Isso tem que ser resolvido, não é uma resolução difícil. Mas outras coisas exigem cálculo, tem que entender exatamente o que o sindicato está pleiteando. Não tem como o cidadão imaginar que todos os cargos vão ganhar o mesmo salário. Não existe isso, porque as atribuições, as quantidades são diferentes. A questão da CPI da toga é uma coisa até engraçada. Até eu chegar no Senado da República, ninguém tinha coragem de falar sobre esse assunto. Até eu chegar lá, ninguém na história tinha feito isso. Apontar o dedo e mostrar. Tem ministros do Supremo, tem ministros do STJ, tem o Procurador-Geral da República, que são homens ou mulheres como nós e tem que responder quando cometem erros. Ninguém tinha feito isso. Eu fiz todo o trabalho político necessário. Nós conseguimos as assinaturas, nós sustentamos essas assinaturas, apesar da pressão do governo contra as assinaturas, porque Flávio Bolsonaro tinha e tem medo de polícia, tem medo de justiça, tem medo do Ministério Público e tem que abaixar a cabeça, e leva junto com ele o pai. E essa CPI está lá na gaveta até hoje, do hoje senador-presidente Rodrigo Pacheco. Esse trabalho está feito. Eu tenho um monte de outras coisas para fazer. Eu não sou o político, o cara de uma nota só. Quem segura esta CPI? Existe um acordo gigantesco que envolve o Partido dos Trabalhadores, o PT, que envolve o Centrão, principalmente o Centrão, e envolve o governo Bolsonaro. Qual é a base disso tudo? É o rabo preso. Quem tem medo de processo na justiça não tem autonomia para enfrentar. Por isso que ninguém tinha feito antes. E por isso que ninguém faz depois, a não ser da boca para fora. Eu fiz uma coisa concreta, está lá. Quer instaurar? Está lá. Ministros do Supremo que abusam do seu poder. Pedido de impeachment de ministro. Eu fiz isso em abril de 2019. Não vou fazer hoje em cima da eleição para fazer teatro, para tentar ganhar apoiador. De novo, eu não sou menino, não sou moleque, não. Eu sou um homem adulto, sério, sei o que eu estou fazendo. Então, todas essas situações foram enfrentadas. As ferramentas para mudar isso foram colocadas. Mas hoje, eu tenho a obrigação de falar para o eleitor que está nos ouvindo que ou você elege gente honesta e competente para poder ter independência lá, ou nada vai mudar. A questão da ideologia é importante para as pessoas, eu respeito, mas para mim o importante é a honestidade e qualidade para fazer o trabalho. Você quer eleger um cara de esquerda, eleja, quer um de direita também pode ser, mas for honesto e qualificado. Porque levar para lá gente desonesta ou gente desqualificada já tem muito. E o Brasil fica travado por conta disso. Então esse é o grande problema, por isso que a CPI da toga não avança, e é por isso que a gente está vendo um desmonte completo do sistema de segurança e de justiça do Brasil. A gente está voltando, seguramente, lá a meados da década de 80 do século passado, onde investigar poderoso era uma certeza de que você ia ser perseguido, ia ser punido, você, sua família, até sua segurança física ia estar ameaçada. Era assim. Ninguém investigava um deputado, um prefeito, ou que sabia que ia ser punido, transferido, sempre foi desse jeito. E a gente teve um lampejo durante alguns anos de que dava para mudar esse cenário. Retrocedemos, infelizmente. Mas vamos continuar nessa corrida. É uma construção civilizatória e vai chegar lá. E o último ouvinte novamente toca essa questão do suposto distanciamento. Ele não existe, como eu já expliquei. Agora, você tem que entender o tamanho do cargo que você foi escolhido, a responsabilidade que você recebeu dos sergipanos e fazer o trabalho. E eu posso dar dezenas de exemplos de trabalho importante que a gente conseguiu fazer porque estava lá, porque estava em Brasília, participando das articulações, participando do trabalho, apresentando projetos, emendas e trabalhando muito. Eu acho que não é difícil lembrar uma semana nesses 4 anos em que eu não tenha trabalhado aqui em Sergipe, pelo menos 1 ou 2 dias. Mas eu não tenho que fazer disso um teatro e uma mídia constante em redes sociais. Eu acho que o trabalho, no final das contas, sempre se coloca.
Parece que manda aqui um grande abraço ao senhor, que é o prefeito de Santo Amaro, Paulo César, agradecendo pelas emendas que o senhor enviou para o município. Todos os municípios, Paulo, de Sergipe receberam emendas. Todos, os 75. E todos os prefeitos, os 75 prefeitos, podem testemunhar que nunca teve um pedido de voto, de apoio, de acordo, nada. Os projetos são para o povo. A eleição tem seu momento, é a cada 4 anos. No momento da eleição, a gente disputa, a gente divide. Passou a eleição, você tem que trabalhar para o povo. Então, todos os municípios, cada um na sua proporção, recebeu o recurso do nosso mandato. Foram quase 150 milhões de reais ao longo de 3 anos. Distribuídos sempre de forma transparente, técnica, atendendo as pessoas. E é um orgulho poder falar isso. Não ter rabo preso, não ter compromisso com coisa errada e tentar fazer a diferença que seja precisa. Para a gente concluir, já que tivemos muitas perguntas de servidores públicos, Alessandro Vieira, sendo candidato a governador e sendo eleito, se compromete a cumprir pelo menos a reposição salarial dessa categoria anualmente? É o melhor caminho. O melhor caminho é você fazer a reposição ano a ano. Isso corrige distorções. Mas você tem problemas pontuais. A gente falou da segurança, falou da saúde, onde você tem um grupo imenso que foi excluído. Mas é um direito constitucional a reposição, né? Seria tão mais simples se a gente seguisse a regra do jogo? Seria tão mais fácil? Porque nós tivemos anos e anos de inflação de 2%, 3%, 4%. Esse é um ano mais difícil, teve inflação acima de 10%. Mas nos outros anos era possível fazer um rearranjo e contemplar todos. Mas a escolha sempre foi por dar mais para quem já tem muito. Essa é uma regra do Brasil. Nós temos uma situação agora até engraçada, é tão trágica que fica cômica. Nós temos uma PEC em vias de ser votada para dar uma vantagem para promotores e juízes, em torno de 5 a 7 mil reais para eles, que já recebem perto do teto. Eu apresentei uma emenda dizendo que se for para dar para eles, tem que dar para todo mundo. Porque juiz e promotor têm uma importância imensa, mas não são melhores do que ninguém, nem diferentes do que ninguém, nem sofrem uma inflação diferente da dos outros. Então a gente tem que, no Brasil, na medida em que a gente é transparente e não tem rabo preso, falar a verdade. O dinheiro existe no cofre, mas ele sempre vai para os mesmos. Ele sempre vai para os poderosos. A gente tem que quebrar esse ciclo, mudar toda essa regra e colocar o dinheiro indo para onde tem que ir. A gente tem que valorizar aqueles que mais precisam, com transparência. Carreiras que precisam ser reestruturadas, ótimo. Mas se você tem as carreiras já organizadas, o caminho natural é sim a reposição inflacionária anual. O senhor tendo que deixar o Senado por causa da sua pré-candidatura e até mesmo futuramente sendo eleito governador, quem assume sua vaga e como está a discussão para a escolha do vice? A discussão de vice está muito longe, não é o momento para isso. Agora consolidar os partidos, depois fazer a conversa entre partidos. Na medida em que isso for crescendo, a gente vai ter a construção. Naturalmente, o caminho mais previsível é você ter o vice vindo de um outro partido, né, candidatura a Senado de um outro partido, porque assim você vai compondo e ampliando. É a melhor forma, é mais democrática. No meu afastamento, após esse afastamento, quem assume é o primeiro suplente, Fernando Prado, que é um jovem que nos acompanha desde o início do mandato. Ele trabalha comigo, ele está acompanhando para e passo cada coisa que a gente faz, para que você não tenha uma mudança com prejuízo para a população. Claro que nós somos diferentes, ele é mais jovem, o foco dele é mais na questão do campo, do sertão, da água. Ele complementa o nosso mandato nesse sentido já ao longo desses 4 anos, e ele, se for à vontade de sergipanos, que vai completar o mandato de senador. Para concluir agora de verdade, que uma coisa acaba puxando a outra, você lembra, senador? O senhor tem um grande amigo no PL, que é o Milton Andrade, que é empresário, que é um defensor da sua candidatura a governador do estado, por sinal. Agora que ele está no PL, que é o partido hoje do presidente Bolsonaro, tem como o PL vir apoiar o senhor, já que o senhor hoje faz, de certa forma, oposição ao presidente Bolsonaro? Você tem uma ideia, tem estados que o PL está apoiando o PT, para você ver o que é o PL. Né? O PL é um partido do Centrão, talvez o mais clássico partido do Centrão que nós temos, né? O PP e o PL, com todas as coisas positivas, que são poucas, e as negativas, que são muitas, que ser do Centrão representa. Mas o Milton vem definindo o futuro político dele, se ele continua na política. É um grande empresário sergipano, jovem, um amigo realmente, de muita confiança e muito empenhado em fazer essa revolução que Sergipe precisa. Mas o que ele vai fazer exatamente na política, qual é o partido, se ele permanece e qual vai ser a proposta de caminhada, ele mesmo vai definir. Como a gente falou várias vezes ao longo dessa entrevista, eu não sou dono da vontade de ninguém, só da minha, e olha lá. Porque tem mulher, filhos, cachorro em casa que mandam às vezes mais do que eu. Mas a gente tem que respeitar o tempo de construção das pessoas. Milton é um grande parceiro. Se ele estiver disponível para continuar na política, será muito bom para os sergipanos.
Muito bem. Senador Alessandro Vieira, pré-candidato a governador de Sergipe pela Federação PSDB Cidadania. Nosso muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Manhã do seu local e desejamos desde já boa sorte ao senhor. Agradeço pelo espaço, uma boa semana para todos e parabéns pelo trabalho muito profissional de jornalismo que vocês fazem. Fabiana Ferrari, até amanhã, querida. Agradecer